Pô, muito bom. E hoje você é técnico, né? Sim. Hoje você é técnico. Se tivesse, qual jogador, na verdade, qual posição que você fala assim, cara, essa posição aqui tem que ter um cara extremamente diferenciado. Seja talvez um levantador, sei lá, um bloqueador. Qual posição que você fala, tem que ter uma pessoa diferenciada nessa função aqui, senão não fica equilibrado o jogo. Levantador e líbero, Os dois. os dois. Eu entendo hoje que são as duas funções mais importantes da equipe, o levantador e líbero. Porque eles estão ali dentro da quadra para situações muito específicas e que não praticamente o levantador ainda tem substituto, o líbero tem substituto, você pode ter dois líberos, mas são muitas coisas se passando ao mesmo tempo, tem que administrar muita coisa, então você tem que ter uma capacidade técnica, física e mental muito fortes, muito boas. E eu digo que levantadores e líberos ganham campeonatos. Ganham campeonatos. O líbero, a função dele qual? Resumidamente, recepcionar o saque e defender o ataque. Então ele fica geralmente no meio ali? No fundo da quadra. Tá. Mas falando assim, parece que ele faz muito pouco. Mas, cara, ele é fundamental dentro da equipe. Então, o Brasil tem aí por característica ter, historicamente, os melhores líberos da história. Não apenas líberos igual o Serginho Escadinha, premiadíssimo. Né? Se eu não me engano, até hoje, se eu não estou enganado, pode ser que tenha acontecido novamente, mas ele ganhou o título de melhor jogador do mundo jogando como líbero. Então, para você receber esse título, fazendo praticamente duas funções apenas no jogo, você tem que ser muito acima da média. E fora que na geração dele tiveram muitos outros muito bons. Eu joguei com o Serginho, que jogou no Sada também, Sada Cruzeiro, jogou no Minas. Thiago Brandler, jogamos juntos. O Thales, que estava até pouco tempo na seleção. Então, assim, tem grandes líberos no Brasil. No feminino também, a Fabizinha. Agora, na final da Superliga Feminina, a Camila Bright, que é uma líbero bem experiente já. Ela, se eu não me engano, está com 37, por aí. Ela, cara, na final, ela deu nome no jogo. Impressionante o tanto que ela jogou. Impressionante. Então, assim, eu até brinquei lá no grupo do vôlei lá do meu time, falei, ó, tá vendo? Líbero ganha campeonato. Jogou demais. Então, eu acredito que líbero e levantador são as duas funções mais importantes hoje dentro da equipe do voleibol. Pô, muito bom. Eu até pensei que você ia falar bloqueador, né? Sei lá, a pessoa que fica no bloqueio talvez ajuda muito também. Sim, certamente. Eu já vi muito time ganhar também só bloqueando ali, né? Uhum. Mas vamos ver aqui, o chat está comentando, está mandando pergunta, é legal a gente interagir com eles. Vamos lá. Conta da Adobe, o que você acha do Darlan, né? Estão falando até que ele é o melhor do Brasil, kkk. Quem perguntou? Não tem nome. Não tem nome? Certamente algum aluno ou aluna meu. Porque o Darlan, ele apareceu no pré-olímpico, né, como um fenômeno. E numa situação em que ele era o jogador mais novo e ele realmente ajudou o Brasil a conquistar a vaga, né? Mas é porque eu entendo, ele estava numa condição, quando você é mais jovem, você está chegando, você não tem tanta responsabilidade, você não é, né, um dos caciques do time. Ele é um jogador de potencial físico muito grande, muito grande. Tem uma mecânica do movimento de ataque, né, muito boa. O movimento dele, se você assistir em câmera lenta, né, a explosão que ele tem, ele já é privilegiado fisicamente, mas ele tem uma mecânica, uma plasticidade no movimento que favorece muito, né, a eficiência dele no ataque. Mas eu afirmo, no meu entendimento, ele não é um craque. Então, por isso que eu vi a pergunta, eu perguntei se tem quem fez a pergunta, porque eu falo isso constantemente. O craque, ele tem muitas outras características
que faz dele um jogador diferenciado. O Darlan é um excelente jogador, mas para ele obter o status de craque, eu entendo que ele tem um longo caminho a percorrer ainda. Tem algum cara que você fala assim, esse é craque? Hoje, O Wallace do Cruzeiro, do Sada, o Wallace do Cruzeiro é craque. Você tá É craque. naquilo ali. Ele é diferenciado. Pô, nem eu que não sou um cara É profissional na área de entender de vôlei, eu já... Você é louco. Mas os maiores craques... Eu tive a felicidade de estar numa geração em que eu vi os maiores craques da história do voleibol. E muitos deles estavam na seleção brasileira. E a posição, embora eu tenha dito que o levantador e o líbero, que são posições também que os melhores sempre são craques, ponteiro é uma função fundamental dentro da equipe. E o Brasil, eu entendo que o Brasil hoje não ganha mais títulos internacionais porque não tem mais o ponteiro craque como nós tínhamos no passado. Então, desde que eu me entendo aí, que eu acompanho o voleibol, eu posso listar aqui quase 10. Renan Dalzotto, Giovanni, Tandy, Nauber, Giba, Dante, Murilo. Esses 7, eu te afirmo assim, categoricamente, foram craques. Todos eles já pararam de jogar, foram craques. Craques mesmo, jogadores acima da média. E eu tive a felicidade de jogar com alguns deles. Posteriormente a eles, nós tivemos muito bons ponteiros. Mas eu não me lembro, não recordo de nenhum com um status que eu daria o status de craque como eles, entendeu? E por coincidência ou não, até o Murilo, o Brasil ganhou quase tudo. Após o Murilo, que eu entendo que nós não tivemos mais nenhum craque, o Brasil ganhou a Olimpíada de 2016, foi a grande conquista do Brasil. Mas, depois disso, não tivemos mais grandes sucessos no cenário internacional. Então, eu acredito que está atrelado a isso. Embora nós tivéssemos ainda o Escadinha, o líberos excelentes, o Bruno, que é um grande levantador. Muita gente sempre falou muito mal, questionou o Bruno por ser filho do Bernardo. Eu acho ele um craque. E, além de craque, é um líder. Acredito que é o maior líder que o voleibol já teve. Mais até que o pai dele. Mais líder que o pai dele, que o Bernardo, entendeu? Mas nós não tínhamos mais o ponteiro craque, que eu acho que ali para os momentos fundamentais do jogo, ali nas decisões, o ponteiro faz muita diferença. Perfeito. Qual a parte mais difícil do vôlei? Tanto de aprender quanto de posições. Qual a parte mais difícil? A parte mais difícil de voleibol é a compreensão do jogo. Porque o voleibol ele é um esporte que ele é padronizado, né? Você dá 3 toques, se você deu o primeiro, você tem a possibilidade de dar depois só o terceiro. Muitas situações tecnicamente você treina, taticamente você treina, fisicamente você treina, muitas coisas você treina, mas tem as situações não treináveis, que isso aí é percepção, leitura e feeling do jogo. E isso você aprende. Tem gente que joga a vida inteira e não aprende, e você aprende no treinamento. Mas não é o treinamento que o técnico simplesmente dá para você. Mas é aquilo, às vezes eu sou o levantador, mas o técnico para te dar uma instrução que é o central. Em vez de eu pegar e fazer outra coisa e conversar com alguém aqui, porque eu não sou central, eu paro e presto atenção no que o técnico está falando. Embora eu não vá executar aquilo, eu vou saber exatamente o que ele está fazendo e quando ele está fazendo, porque eu entendi a instrução que foi dada. Ou tem momentos do jogo que você não consegue reproduzir dentro de um treino específico, que é só o jogo que te dá. Então, eu sempre digo para os meus alunos que jogar vôlei não é só colocar a bola para cima e executar o gesto técnico.
você tem que raciocinar, você tem que pensar. Eu dou muitos exercícios que exigem dos jogadores, dos atletas, pensar. Faz uma ação e movimenta assim. Faz uma ação e vai para tal lugar. Faz uma ação assim e a sequência você faz outra ação assado. Por quê? Para despertar, né, um gatilho de mudanças e adaptações. Eu costumo dizer que são treinos neurológicos, né? Treinos que você vai despertando ali a sua mente, a sua visão, o seu cognitivo para adaptações dentro do jogo, coisas que você não consegue, que o técnico não consegue conduzir como treino, mas que são necessárias para o atleta desenvolver, para ele despertar na verdade, para ele desenvolver habilidades que não tem como você adquiri-la ali treinando sistematicamente todo dia. Não sei se você está conseguindo entender. Sim, sim. Se eu estou conseguindo responder a pergunta. Mas isso são situações não treináveis. Isso parte do interesse de cada aluno, de cada atleta, de absorver tudo que está acontecendo no treino. Que hoje é muito difícil você conseguir manter a atenção de todo mundo, é muito difícil. Né? E isso aí é legal, porque até no futebol, qualquer outro esporte, às vezes você não faz aquela função, mas um dia você possa precisar fazer ela. Exato, exatamente isso. Tem quando eu dou palestra sobre liderança, tem uma frase que eu gosto de usar muito. E às vezes, hoje é muito comum um supervisor, um gerente, ou até um CEO, ele está numa posição de liderança numa empresa, porque ele entende muito do relacionamento interpessoal, né, e extrapessoal, de grupo, e ele entende o lado psicológico humano, entende das questões do ser humano que são internalizadas. Então, ele é muito mais um gestor de equipe, de pessoas, do que um executor de tarefas. Entretanto, eu sempre digo assim, que o bom líder, ele é aquele que ele não precisa saber tudo, executar tudo que a sua equipe faz com excelência. Mas se um dia um funcionário, se um dia uma pessoa faltar, e para aquela engrenagem não desfazer, para a empresa não parar, ele tem que saber, no mínimo, executar aquela tarefa sem comprometer toda a engrenagem. Então, ele tem que ter uma habilidade mínima de execução de algo, para que ele não comprometa o resultado do todo. Então, dentro da equipe, eu acredito que seja assim. Você tem a sua função específica, mas se for necessário você jogar em outra posição, você tem que saber, no mínimo, o que fazer para não comprometer toda a equipe. Eu acho isso extremamente importante. Sim, é muito bom. Vamos ver aqui, a galera mandou mais perguntas. Pedro Henrique Damaso.